Será mesmo que todos os meios são válidos com o fim de se ganhar almas para Cristo? Como você deve saber, existem pessoas que se dizem cristãs e que acreditam que, com a finalidade de se ganhar almas para Cristo, tudo seria válido na evangelização, inclusive imitar-se o mundo a fim de atrair pessoas mundanas para o Evangelho. Mas, para qual Evangelho será que essas pessoas estão sendo atraídas dessa maneira? Muito bem, aqueles que acreditam que tudo é válido chegam ao ponto até de pintar os seus locais de culto completamente de preto, tanto por dentro quanto por fora, colocando luzes piscando na hora do louvor e até mesmo aquelas fumaças saindo, dizendo que eles estão com isto atraindo os jovens que gostam desse ambiente, que gostam de uma boate, de uma danceteria, e que a finalidade, portanto, justificaria o que eles estão fazendo. E qual base bíblica eles encontram para isso? Pois muito bem, eles dizem que há realmente uma base bíblica para isso, e usam o seguinte versículo que eu vou ler para você aqui agora. Encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, parte B. Fiz-me tudo para com todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Vou repetir o que disse Paulo. Fiz-me tudo para com todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Com base nesse versículo, tais pessoas dizem que o fim justificaria os meios. Porém, como eu já disse aqui por várias vezes, precisamos sempre analisar o contexto de cada texto que é aplicado para alguma doutrina. E aqui não é diferente. Paulo não está nos dando autorização para imitarmos o mundo com o fim de atrairmos pessoas mundanas para Cristo. De forma alguma. Paulo jamais agiu assim e jamais nos ensinou a agir assim. Qual é o contexto desse versículo? Vamos examinar o início do que Paulo está tratando aqui, que começa no capítulo 8. Veja comigo. No capítulo 8, versículo 1, Paulo começa o assunto dizendo: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, portanto, ele está falando sobre alimentos que eram sacrificados a ídolos, e ele então vem trazer uma orientação a esse respeito. Tanto é que, ainda no versículo 22, este é o assunto que, no versículo 14 do capítulo 10, ele conclui o assunto dizendo: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ou seja, fujam da idolatria, fujam de comer coisas sacrificadas aos ídolos. E ele então traz uma série de orientações a esse respeito, dizendo que o ídolo nada é, como ele disse no versículo 4 do capítulo 8, assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, discípulos de Cristo, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. E aí ele prossegue dizendo, presta atenção, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então ele vai passar a falar sobre os fracos, aqueles que têm a consciência fraca. E aí
no versículo 11, preste muita atenção no que ele diz. Vou ler o 10 para um melhor entendimento. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. E é precisamente isto que Paulo quis dizer ao mencionar: fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Não está ainda convencido? Então vejamos o contexto imediato. Versículo 20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse também debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Sobre a lei de Cristo eu vou falar em outro vídeo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns, e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Por causa do Evangelho, motivação correta. Agora, o Evangelho nos orienta ao quê? A nos abstermos das coisas deste mundo e a amarmos o nosso próximo como Cristo nos amou. Isso se resume em duas palavras, que resume a lei de Cristo, a respeito da qual eu pretendo falar mais adiante. Essas duas palavras são justiça e santificação. Justiça significa a prática do amor ao próximo, fazer ao meu semelhante o que eu gostaria que ele me fizesse. E santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ou seja, eu me abster das corrupções desse mundo, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, eu não tenho como atrair a Cristo pessoas mundanas me parecendo com o mundo, usando de subterfúgios pecaminosos. Existem aqueles que até chegam ao ponto de criar blocos carnavalescos de escola de samba, igrejas, denominações que fazem isso, dizendo que estão lá desfilando, cantando samba com letra evangélica, falando de Jesus, com o fim de atrair pessoas mundanas para Cristo, se misturando com elas. Ora, a palavra de Deus não nos ensina a agir dessa maneira. Este versículo não dá respaldo para isto. Você não se convenceu ainda? Então vejamos. Assim como vimos no capítulo 8, aqui mesmo no capítulo seguinte, no capítulo 10, nos versículos 32 e 33, Paulo declara: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Você percebe que o contexto é o mesmo? O contexto é o mesmo desde o início do capítulo 8, 9 e até o final do capítulo 10. Então eu quero incentivar você a meditar nesses 3 capítulos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, 9 e 10, e verificar por si mesmo que Paulo está tratando aqui do mesmo assunto. Ele está dizendo que se alguma coisa que eu fizer vier escandalizar o meu irmão, porque em Cristo também morreu,
então eu não farei aquilo, ao menos perto dele, para que ele não se escandalize. Então, queridos irmãos, é disso que Paulo está falando, nesse contexto aqui. É disso que Paulo está falando, especificamente nesse versículo. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E ele fez isso por causa do Evangelho. O mesmo Evangelho que nos chama não ao pecado, mas a nos arrependermos do pecado e a confiarmos plenamente em Cristo para a nossa salvação, ou seja, para a transformação da nossa alma por meio da sua palavra em nós implantada, que é a poderosa semente de Deus em nós, que nos transforma em uma nova criatura para a glória de Deus, que venha dar muito fruto e muito fruto para sua glória. Portanto, queridos irmãos, nem tudo é válido para se evangelizar. O fim não justifica os meios. Paulo jamais nos ensinou a imitarmos o mundo para atrairmos o mundo para Cristo. Pelo contrário, Paulo nos ensinou: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Fomos chamados para sairmos do mundo, para sermos diferentes desse mundo, e não para o imitarmos. Que Deus esteja conduzindo você no caminho de justiça e santificação, que todos nós devemos andar para a glória de Deus.